Momentos decisivos que mudaram a história. A Revolução Russa. Em 1917, a Rússia era um país enorme, maior que a China, a Índia e os Estados Unidos, juntos. Dois homens competiriam pelo controlo deste colosso. Ambos tinham crescido na mesma cidade, Simbirsk, nas margens do rio Volga, e ambos tinham uma vivência infantil semelhante. O pai de Alexander Kerensky era professor primário na cidade. O pai de Lenin era um inspetor escolar da região de Simbirsk. Lenin chamava-se Vladimir. Os Ulyanov eram uma família abastada da classe média. O seu pai, Ilya, era um apaixonado pela educação e tinha fundado centenas de escolas na sua região. A sua fama popular e liberal em breve colidiu com a Igreja Ortodoxa Russa. Os russos eram profundamente religiosos. A Igreja tinha enorme poder e opunha-se ferozmente a toda e qualquer mudança. Na Rússia, a servidão tinha sido abolida recentemente, mas continuava a ser um país dominado pela agricultura. 80% da população vivia na extrema pobreza, eternamente endividada aos terratenentes. A indústria expandia-se rapidamente, afastando a maioria das pessoas dos campos. Mas os baixos salários e extensos horários laborais tornavam a vida nas fábricas tão dura como a dos campos. O czar governava o seu império como os reis medievais haviam reinado a Europa, promulgando leis a partir do seu isolamento, sem nunca verificar as suas consequências. O irmão mais velho de Lenin, Alexander, era estudante na Universidade de São Petersburgo. No último ano do curso, foi preso por levar uma bomba escondida num livro de química. Alexander foi enforcado por tentativa de assassinato do czar. O registro criminal do irmão fez com que a família de Lenin fosse condenada ao isolamento. A execução de Alexander tinha marcado profundamente o jovem Lenin. Houve uma pessoa que continuou a apoiar esta família. Foi Fyodor, o pai de Alexander Kerensky. Num ato de coragem, redigiu uma carta para recomendar Lenin à universidade para estudar direito. Sendo o irmão de um mártir revolucionário, Lenin envolveu-se logo na política estudantil. Em breve seria expulso da universidade com ordens para não sair da alçada do seu avô. Foi aqui que Lenin leu Karl Marx pela primeira vez. A sua motivação principal era o ódio. A doutrina de Marx, de uma luta de classes implacável e com o objetivo final de destruição do inimigo, convergiu com o seu estado emocional. Ele odiava não só o czar e a atuação sem lei e arbitrária da polícia, como também os opositores dele, os liberais e a burguesia. Passou 4 anos no exílio. Por fim, as autoridades cederam e permitiram-lhe que exercesse a advocacia. Mudou-se então para São Petersburgo, aparentemente para exercer a sua profissão. Mas, de facto, iria estabelecer contactos com outros revolucionários. Em 1897 foi preso por incitar à greve e exilado para a Sibéria. Entretanto, o novo czar tomava o poder. Mas Nicolau II não era um reformador, era imperador de todas as Rússias, grão-duque da Lituânia e da Finlândia, czar da Polónia e da Sibéria e muito mais. Lenin demorou 2 meses a chegar ao seu exílio na Sibéria. A vida ali era agradável. Apoiado pela família, ele gostava de caçar e dar longos passeios pelas vastas florestas da Sibéria.
Lenin pôde dedicar muito do seu tempo a corresponder-se com a inteligência comunista europeia. Era um escritor muito prolífico. Foi durante o exílio que formulou o seu conceito de revolucionário profissional. Pessoas que se dedicavam a derrubar os governos capitalistas de toda a Europa. Sarcástico e prematuramente calvo, Lenin era ainda assim uma figura carismática. Um doente do trabalho, lançando incansavelmente panfletos revolucionários. Os trabalhadores russos conduzirão o proletariado ao triunfo da Revolução Comunista pela via direta da luta política. Lenin não escrevia apenas sobre os trabalhadores fabris. Para ele, também na agricultura se trabalhava nas mesmas condições capitalistas. Os pobres sem terra eram explorados pelos camponeses ricos e pelos senhores das terras. Todos eles eram seus inimigos de classe. Quando as autoridades czaristas deram pela ameaça que Lenin ainda representava, Lenin foi forçado a sair da Rússia e passaria quase metade da sua vida de adulto no estrangeiro. Na Suíça, em Paris, em Bruxelas e em Londres. Era ele o mentor do movimento que veio a chamar-se bolchevismo. Os bolcheviques eram revolucionários muito dedicados, cujo objetivo era derrubar o czar. O jornal dele, denominado Iskra, Faísca, tornou-se no evangelho clandestino do socialismo russo. A revolução é um trabalho duro. Não é possível fazê-lo de luvas brancas ou com as mãos limpas. Deem-nos uma organização de revolucionários e tomaremos a Rússia. As autoridades czaristas favoreciam inconscientemente o movimento bolchevique. A sua brutalidade perante o mais pequeno delito criava novos revolucionários. O czar Nicolau II, isolado do seu mundo, estava na ignorância total do que se passava no seu país. A ostentação de riqueza da corte contrastava com a pobreza da maioria dos russos. Rodeado por uma igreja ortodoxa conservadora e casado com uma mulher impopular e intrometida que mal sabia falar russo, Nicolau era um soberano fraco que encheu a corte de familiares cuja principal preocupação era proteger o seu estilo de vida privilegiado. A ingênua crença de Nicolau no destino imperial da Rússia levou a anexar a Manchúria para assegurar deste modo os portos e mercados do Oriente. Os interesses do Japão ficaram ameaçados e em 1904 estalou a guerra. As forças russas, enviadas para muito longe e mal equipadas, foram devastadas. Foi então que surgiram as primeiras brechas no regime czarista. Era inevitável uma reforma. Nicolau viu-se forçado a criar uma forma de parlamento consultivo com representantes de todo o país, que foi denominado Duma. Entre as poucas vozes independentes da Duma encontrava-se Alexander Kerensky. Como Lenin, também Kerensky estudara direito, e como Lenin, também ele se tornara um socialista apaixonado. Apesar de ser um membro eleito do Parlamento do Czar e um democrata convicto, Kerensky continuava a viajar pelo país, encontrando-se com revolucionários e planeando a queda do czar. Я считаю, наша главная задача. Мы должны избавиться от коррумпированного царского режима. Вот эти трусы и клоуны, они должны быть выметены из нашей страны. Em breve se consideraria o salvador da Rússia. Kerensky e Lenin tinham filosofias muito diferentes. Kerensky queria que os pobres se tornassem ricos trabalhando na nova Rússia, ao passo que Lenin queria que os ricos ficassem pobres pela redistribuição da sua riqueza. Nem Lenin nem Kerensky tiveram grande influência sobre a política russa até a Primeira Grande Guerra ter transformado a face da Europa. Durante os 4 anos de guerra,
foi enviado para os campos de batalha o número inacreditável de 15 milhões de russos. O exército imperial russo era de longe o maior do mundo. Foram para a guerra com grandes esperanças e inicialmente contaram vitórias devido à superioridade de efetivos. Contudo, com um armamento precário, mal alimentados e confiando mais na oração do que na liderança, ficaram indefesos perante a artilharia alemã. As suas baixas foram incalculáveis, entre 5 a 8 milhões de mortos. Ninguém jamais soube ou virá a saber o número de mortos. Um oficial russo comentou: Isto não é uma guerra, senhor. É uma chacina. Os alemães esgotam metal, nós esgotamos vidas humanas. Combate-se na retaguarda. Varsóvia continua sem evacuar. Os russos estão preparados para a retirada. No verão de 1916, o czar Nicolau insistiu em tomar pessoalmente a seu cargo as forças armadas, apesar de ter sido desaconselhado a fazê-lo. A partir desse momento, seria responsabilizado pessoalmente por todos os fracassos militares. Milhares de desertores acorriam às cidades indo unir-se às fileiras dos bolcheviques que se opunham à guerra. Uma das raras indústrias cuja produção não decaiu para metade durante a guerra foi o fabrico de próteses. No rigoroso inverno de 1917, os alimentos quase se esgotaram e não havia combustível. Enquanto Lenin observava estes acontecimentos no estrangeiro, Kerensky via neles a sua oportunidade de glória. Num aceso debate, apelou a todas as suas capacidades teatrais para incitar a que alguém fizesse ao czar o que Bruto havia feito a César. Para impedir a catástrofe que se aproxima, temos de destruir o próprio czar. Olhem a Rússia. Podemos acender uma nova luz que iluminará o nosso caminho. Em fevereiro de 1917, deu-se um gelo repentino. O céu clareou e as pessoas saíram para as ruas. As demonstrações transformaram-se em tumultos. A guarda de elite do czar, os cossacos, recusou-se a disparar sobre a multidão. No dia 2 de março, o czar Nicolau II foi forçado a abdicar. 300 anos de czarismo haviam chegado ao fim e desaparecia a última monarquia absoluta da Europa. O governo provisório formado após a abdicação do czar era constituído por um misto de velhos aristocratas e intelectuais. Eram muitos os discursos, mas poucas as decisões políticas práticas. Os seus dirigentes prometeram eleições, mas não faziam ideia de como ou quando poderiam ser realizadas. Neste grupo havia apenas um socialista, Alexander Kerensky. Ele era também membro do Soviet Local, um comitê de trabalhadores que controlava minuciosamente o novo governo revolucionário. Kerensky encontrava-se numa situação insustentável. Entretanto, Lenin estava impaciente por conseguir regressar à Rússia. Procurou auxílio junto do inimigo da Rússia, a Alemanha. Winston Churchill, primeiro-ministro da Grã-Bretanha, disse: Os alemães apontaram contra a Rússia a mais medonha de todas as armas. Levaram para a Rússia Lenin como um bacilo da peste. Lenin chegou a São Petersburgo na noite de 3 de abril e disse às multidões exaltadas o que desejavam ouvir. O povo precisa de paz. O povo precisa de pão e terra. O que eles vos dão é a guerra e a fome, e a terra continuará nas mãos dos latifundiários. Dirigiu-se à sede do Partido Bolchevique, instalada no edifício profusamente decorado do Instituto Smolny, uma antiga escola para filhos de famílias abastadas. Ali exigiu que o Estado democrático burguês fosse derrubado.
A reunião prolongou-se pela noite dentro. Lenin exigia que o poder fosse transferido do governo provisório para os sovietes em cujas fileiras ele tinha infiltrado grande número de bolcheviques. Nos dias que se seguiram, as multidões ouviram repetidamente o seu apelo à paz para os soldados, terra para os camponeses e liberdade para os trabalhadores. Estas palavras caíam como bálsamo no coração dos soldados desiludidos e dos trabalhadores a morrer de fome. Entre abril e julho, os bolcheviques, fingindo demonstrações contra a guerra, fizeram 3 tentativas de tomar São Petersburgo pela força, mas em cada uma das vezes, Lenin perdeu a coragem. Kerensky, que era então ministro da guerra do governo provisório, estava convencido de que a Rússia podia e devia ganhar a guerra. Visitou as frentes de combate, fazendo discursos a apelar à emoção para animar as tropas. Uma testemunha comentou: As multidões aguardavam horas para o ver. O percurso estava coberto de flores por todo o lado. Os soldados corriam atrás do carro dele, tentando apertar-lhe a mão. As perdas em homens, contudo, eram superiores às que o país podia suportar. Apesar do grande magnetismo pessoal de Kerensky, a ofensiva contra a Áustria, em junho, foi um fracasso. As tropas desertavam em grandes grupos. Kerensky, que fora um chefe adorado, transformou-se no novo alvo do ódio dos revolucionários. Bem instruídos por Lenin, os bolcheviques prometiam habilmente às exaustas tropas russas uma política que pusesse fim à guerra. Kerensky apercebeu-se tardiamente do perigo. Foi ditada uma ordem de prisão contra Lenin, sob a acusação de ser um agente da Alemanha. Lenin passou à clandestinidade. Disfarçado de trabalhador dos caminhos de ferro, escapou à polícia de Kerensky e fugiu de São Petersburgo. Apesar dos fracassos militares, Alexander Kerensky foi eleito primeiro-ministro da Rússia e mudou-se para os aposentos do czar, entre o grandioso esplendor barroco do Palácio de Inverno. Desde que Catarina a Grande aqui habitara em 1792, o Palácio de Inverno nunca fora ocupado por um plebeu, e muito menos por um socialista. Nos meses de agosto e setembro, o governo provisório arrastou-se de crise em crise. Kerensky, sempre mais receoso de um contragolpe czarista do que de uma revolução da ala esquerda, decidiu prender o czar e libertar os dirigentes bolcheviques. Lenin continuava a dirigir a máquina da propaganda bolchevique a partir do seu exílio da Finlândia. Dia após dia, a população russa, cansada e esfomeada, lia esta mensagem simples: Os ricos têm abundância de tudo, os pobres não têm nada. Tudo pertencerá aos pobres. Em outubro, Lenin regressou secretamente a São Petersburgo para um encontro do Comitê Central Bolchevique. Incitou-os a tomar o poder e disse-lhes que não voltaria a haver melhor altura para dominar o país porque o exército tinha abandonado o governo. O chefe da organização bolchevique, Lev Trotsky, deu início à preparação da insurreição armada. Trotsky recrutou 40.000 homens para o Exército Vermelho, entre desertores do exército e os trabalhadores industriais. A sede bolchevique fervilhava de atividade. Durante 2 semanas, a atmosfera manteve-se tensa. Então, na manhã de 24 de outubro, Kerensky ordenou às tropas governamentais que encerrassem as portas dos jornais bolcheviques. Kerensky acreditava que, retirando-lhes o oxigênio da publicidade, desferia um golpe fatal no movimento bolchevique. Poucas horas mais tarde, as tropas bolcheviques reocupavam os jornais. Lenin achou que era tempo de atacar. Tudo está preso por um fio. Ainda nesta mesma noite temos de prender os ministros. Protelar a insurreição é a morte. Nessa noite foram mobilizados 5.000 homens do Exército Vermelho.
Pela madrugada tinham ocupado a maior parte dos edifícios estratégicos de São Petersburgo sem encontrar oposição efetiva em nenhum deles. Lenin redigiu então uma declaração. Aos cidadãos da Rússia, o governo provisório da nação foi deposto. A autoridade passou para as mãos do órgão do Soviete dos Trabalhadores de Petrogrado e dos soldados deputados. Viva a Revolução dos Trabalhadores, dos Soldados e dos Camponeses! O Palácio de Inverno era já o último edifício nas mãos do governo. No exterior reinava a confusão, mas lá dentro o governo provisório, sem se aperceber da gravidade da situação, comia, bebia e telefonava aos amigos pela única linha que lhes restava. Kerensky tinha saído do palácio numa tardia tentativa de conseguir mais tropas leais. Não voltaria a entrar ali. Fugiu do país num carro emprestado pela Embaixada Americana e passaria a maior parte da vida nos Estados Unidos. Às 9 da noite, o cruzador Aurora disparou um tiro de aviso no rio. 2 horas depois, os bolcheviques começaram a atacar o Palácio de Inverno. As tropas governamentais desalentadas debandaram e os bolcheviques puderam entrar no Palácio de Inverno. O edifício era tão grande que durante horas não sabiam se já o tinham sob controlo. Finalmente, os bolcheviques chegaram à sala Malakit, onde se encontravam alguns cadetes e um batalhão de mulheres-soldado para defender o governo. Às 2 da madrugada, os membros do governo provisório foram encontrados numa pequena sala de jantar e foram presos. Lenin tinha dominado a Rússia quase sem disparar um tiro. Em novembro, Lenin realizou as eleições que o governo de Kerensky tinha prometido. Os bolcheviques tiveram apenas 25% dos votos. Lenin ignorou os resultados, alegando que as eleições tinham pouca importância. O golpe estava dado. O golpe comunista de outubro de 1917 foi uma viragem de grande importância mundial. A nova União Soviética deu início a uma experiência desastrosa. Lenin criou uma ditadura de partido único e dirigiu o curso da União Soviética a partir de então. Embora tenha terminado os dias como um inválido, Lenin tinha criado a sociedade dos seus sonhos, uma ditadura do proletariado. Ainda agora a nova Rússia procura compreender o que isto significava para ele.